hoje para adorar, para glorificar o seu santo nome. Eu gostaria de saber se tem alguém hoje nos visitando pela primeira vez. Só levanta a mão, alguém pela primeira vez? Não? Glória a Deus. Você que está nos acompanhando agora da sua casa, que a paz do Senhor Jesus também esteja aí com você, onde você estiver, e que essa palavra e que esse momento também abençoe a sua vida, assim como já está abençoando a nossa vida. Meu nome é Pedro, eu sou pastor aqui da Igreja Anglicana Ressurreição Pombos, e é um prazer estar aqui hoje, nessa noite, para poder compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração. Durante essa semana eu tinha, durante os meus devocionais, durante essa semana, para trazer uma palavra, eu sempre perguntando ao Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale, o que é que eu preciso levar para o teu povo, e Deus ministrou essa palavra que a gente vai trazer nessa noite. O tema da mensagem hoje é o medo do futuro. O medo do futuro que muitas vezes acomete a nossa vida, o medo de como vai ser o amanhã, tem atormentado muita gente. Durante o meu devocional, ontem de manhã, Deus ministrou algo muito forte no meu coração, ao ponto de eu gravar um áudio na minha agenda, para não esquecer aquilo que Deus estava falando comigo. Eu estava para a academia depois do meu devocional e fiquei lá na academia treinando, e aquilo vindo no meu coração, que Deus, eu preciso gravar esse áudio. Depois que eu gravo esse áudio também, eu até mandei no grupo da igreja, algumas pessoas ouviram. Mas é algo que a gente tem que entender, que a solução da nossa nação não é Bolsonaro, nem é Lula, nem é candidato A, nem é candidato B. A solução da nossa nação é Jesus Cristo reinando em nós. A nossa solução, a salvação para a nossa terra é quando Jesus vier e reinar e governar aqui no nosso meio. E quando eu falo isso, gente, não entende que eu estou dizendo que você tem que abandonar o seu compromisso. Não, você tem que fazer o seu compromisso de cidadão, você tem que fazer a sua escolha, mas nós precisamos respeitar a escolha do nosso próximo, e esse é um grande problema. Eu vejo várias pessoas criando intriga e inimizade com outras pessoas, apenas por causa de divergência de pensamento, gente. E é justamente isso que Satanás quer fazer. Ele quer quebrar a unidade no povo, a unidade na igreja, porque é na unidade que existe o poder de Deus. Gente, Jesus fala, onde tiver dois ou mais, eu vou estar lá. É na unidade que eu me faço presente. É na unidade que foi dado o maior poder de criação ao humano. É quando um homem e uma mulher se juntam, dá origem a uma nova vida. E é justamente isso que Satanás tem destruído na igreja, nas famílias, nas pessoas. E nós precisamos entender. Jesus, ele falou que o joio e o trigo, ele vai ter que conviver até o final. Não cabe a mim nem a você arrancar o joio antes. Não estou dizendo que nem A nem B é joio, mas a gente tem que entender que o mal vai ter que sempre conviver ao nosso lado. Mas nós temos que entender que Deus, ele não perdeu o controle da nossa nação. Deus, ele não perdeu o controle da nossa vida. A gente fica preocupado com isso, gente. Quando Hitler se levantou, Deus não tinha perdido o controle da história da gente. Não perdeu. E hoje ele não perdeu. Não é porque um ou outro vai estar no poder, quer dizer que Deus perdeu o controle. Ele sempre esteve no controle de tudo. O que eu acho interessante é que as pessoas atribuíram a Jesus que as curas e os milagres dele era feito através de Satanás, através de Deus Edu. E a gente não vê Jesus criticando, brigando com as pessoas por isso. Ah, não, eu estou fazendo em nome de Deus. Não, Jesus não falou isso. Jesus só falou, veja só, um reino dividido, ele não se subsiste. Aonde não tiver unidade, nada consegue se sustentar fora da unidade. Jesus, ele fala, comece a avaliar os meus atos, as minhas atitudes, os meus hábitos, revela com que poder eu estou fazendo, gente. Uma coisa muito interessante é que os nossos hábitos revelam a nossa habitação. Veja que coisa interessante. Os hábitos de uma casa revelam quem habita naquela casa. Talvez você foi criado em um ambiente que tinha hábito. Talvez todo mundo tinha que sentar na mesa de 6 horas da noite para jantar. Talvez todo mundo, quando sentava na mesa, ninguém ficava sem camisa em sinal de respeito, porque o pai não queria. E aqueles hábitos revelam quem habita naquela casa. E os nossos hábitos revelam quem habita
habita dentro de você. E o grande problema é que quando você é confrontado, você começa a xingar as pessoas, você começa a brigar, começa a dar dedo, começa a arrumar intriga, começa a arrumar confusão. E quem habita em você quando você faz isso, pode ser qualquer pessoa, menos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o espírito de mansidão. O Espírito Santo é um espírito de domínio próprio, de paciência, de paz, de amor, de longanimidade. E nossos hábitos só revela quem habita dentro de nós. E esse é o grande problema de muita gente. Ao invés de demonstrar quem é que está habitando dentro dela, está mostrando o contrário. Eu vejo tanto cristão aí fora brigando, fazendo intriga, quase matando o outro, só porque pensa o contrário. E não é isso, não é essa a solução da nossa nação. A solução é você orar e jejuar. Será que você está orando e jejuando? Você está orando pela sua escolha? Você está fazendo jejum pelo próximo presidente? Mas não, você apenas quer criticar e postar no Instagram. É isso que você quer. Vai orar. É isso que nós precisamos fazer. É orar, é jejuar. Porque essa é a única solução para a nossa nação, amém? Amém. E agora a gente vai começar a palavra. Lá em Lucas, no capítulo 24. Abra sua Bíblia. Lá em Lucas, no capítulo 24, versículo do 13 ao 21. Lembrando que o tema da mensagem é: não tenha medo do seu futuro. Ou o medo do futuro. Será que você tem medo do seu futuro? Lucas, capítulo 24, versículo do 13 ao 21. Enquanto você está procurando aí, mas no final do culto eu vou falar um pouco melhor. Mas o meu coração e de várias pessoas está muito alegre. A partir de segunda-feira nós vamos começar a reforma da nossa igreja. Uma igreja linda, porque a gente quer dar o nosso melhor, porque a gente vai fazer para Jesus, irmão. Então se prepare que vai ficar maravilhoso. Se você já gosta do ambiente, vai ficar ainda melhor, porque a gente quer fazer o nosso melhor para ele, amém? Amém. Lucas 24, quem já abriu a sua Bíblia, diga, e já achou, diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Quem está procurando, diga: eu também. Vai estar aqui na tela. Lucas 24, a partir do versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Em outra versão diz: o que é que vos preocupa o vosso coração? Continuando, e eles pararam com os rostos entristecidos. 18. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram neste dia? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. E os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Estas são as palavras da salvação e por elas te dá graças a Deus. Feche teus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Teu Espírito Santo já está presente aqui no nosso meio. Muito obrigado por tudo isso que o Senhor está nos proporcionando nessa noite. E eu creio e declaro, Pai, que nessa noite é noite de mudança, é noite de transformação. Eu creio que nessa noite novas histórias estão sendo recomeçadas, Pai, porque o Teu Espírito Santo está trazendo um renovo sobre nós, Pai. Pai, eu declaro, Pai, que a tua palavra jamais volta vazia e hoje também não será diferente, Pai. Que se há algo espiritual tentando roubar a nossa atenção e nos distrair, que caia por terra agora no nome de Jesus, Pai.
que cada pessoa aqui está livre para responder ao clamor do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, que eu não te atrapalhe em nada naquilo que o Senhor quer fazer, que eu seja apenas um canal para trazer a mensagem para o Teu povo. O que é dado do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença. Ó rocha minha e redentor meu, é por isso que eu te oro e já te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Gente, o medo do futuro é algo que acontece no nosso dia a dia. Talvez é algo que está acontecendo com você. Talvez você está tendo medo de enfrentar o futuro. Talvez até esse cenário de eleição tenha trazido medo e tormenta sobre a sua vida. Todo esse período que a gente passou também de pandemia. Quantas pessoas tiveram medo do seu futuro? Quando surgiu a pandemia, o medo, você não poderia mais sair de casa. Quantas pessoas tiveram medo e a incerteza de como seria o amanhã? E talvez tudo isso tenha gerado muita ansiedade no seu coração. Talvez tudo que você está vivenciando hoje tenha trazido ansiedade sobre o seu coração. Entenda, era justamente isso que estava acontecendo com esses dois discípulos de Jesus, que estavam no caminho, voltando para sua casa, saindo de Jerusalém. A Bíblia fala que era 11 quilômetros de distância, mais ou menos de Pumbos para Vitória de Pé, gente. E hoje a gente tem medo até de idioma, a gente não pega a preguiça. Mas eles saíram de Jerusalém de pé, estavam caminhando, só que eles estavam tristes, sem esperança. Por quê? Porque eles tinham abandonado tudo para se tornar discípulos de Jesus. Porque Jesus dizia antes: se você quiser ser meu discípulo, abandone tudo e me siga. Então esses caras estavam seguindo Jesus. Talvez eles tiveram abandonado a sua família. Talvez eles abandonaram os seus planos, abandonou a faculdade, abandonou até o namoro e foi seguir Jesus. Imagina, gente, um cara que abandona tudo e a sua única esperança naquele momento morre. E eles voltando para casa, triste, chateado, abandonei tudo e deu tudo errado, cheio de problema, as esperanças foram destruídas. E o que eu acho interessante é que a própria Bíblia diz que Jesus chegou ao seu lado e os olhos deles impediram que ele reconhecesse que era Jesus. Por que isso aconteceu? Eles estavam tão focados na dor e no problema dele que não conseguiram reconhecer que era Jesus do nosso lado. Eles estavam tão constrangidos, tão tristes, tão angustiados, que Jesus do seu lado, caminhando com ele, ele não sabia que era Jesus. E talvez é isso que está acontecendo com você, irmão. Talvez é isso que está acontecendo na sua vida. Você está focando tanto no problema e na dificuldade, mesmo Jesus do seu lado, e você não está percebendo. Jesus caminhando com você, e você não consegue perceber que é Ele que está do seu lado. Porque a gente está tão preocupado com tanta coisa, a gente está tão focado em tantas outras coisas que a gente não consegue reconhecer Ele. E o que eu acho interessante é que Jesus até chega para conversar com eles e pergunta: por que vocês estão assim? O que é que está acontecendo, gente? O que é isso? E os caras começam a abrir o coração, a rasgar o coração para Jesus. E aí tem um meme na internet, uma imagem que eu acho bem interessante, eu acho que todo mundo já viu. Tem uma foto daquele filme A Paixão de Cristo, que é feito com Mel Gibson. Mel Gibson lá, que ele ensena Jesus sentado, todo ensanguentado, todo rasgado, e o diretor do lado dele mostrando um papelzinho e conversando com ele. E a frase diz assim: eu falando para Jesus das minhas dores. Jesus todo ensanguentado, todo cortado, e você lá todo limpinho, todo bonitinho, mostrando: Jesus, meu dedo está doendo. Eu estou com um problema lá em casa porque cortaram a luz. Jesus, é verdade. E muitas vezes é isso que está acontecendo, a gente não está conseguindo perceber que o próprio Jesus está do nosso lado. Ele pergunta: o que é que está preocupando vocês? O que é que está acontecendo para você estar assim? E a palavra preocupar, ela significa ocupar antecipadamente. É você sofrer por antecipação. É você trazer um problema daqui a um mês para hoje. Você já começa a ficar preocupado, estressado, chateado. E é justamente isso que gera ansiedade. Excesso de futuro. Excesso de preocupação. O medo e a incerteza do futuro.
a gente, mas o que Jesus estava do lado dele dizendo é: eu já paguei o preço. O cara estava lá preocupado com o problema dele todinho, e Jesus do lado dele já rindo assim: eu já fui para a cruz, eu já fiz o que tinha que ser feito, você não precisa fazer mais nada, eu já morri por você, eu já paguei o preço. E você está preocupado, você está ansioso, e é justamente sobre isso que Deus quer tratar o nosso coração nessa noite. Deus quer tratar o nosso coração sobre esse medo e a incerteza do futuro, essa ansiedade que faz com que a gente pare a nossa vida. Pastor, o que é que eu tenho que fazer para eu vencer o medo do futuro? Para que eu possa vencer o medo do futuro, eu preciso, em primeiro lugar, entender que Deus está no controle do meu futuro. Olha para a pessoa que está do lado e diz assim: Deus está no controle da sua vida. Lá do outro lado diz também: Deus está no controle da sua vida. Agora diga para você bem alto, diz assim: Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da minha vida. Gente, Deus, Ele nunca perdeu o controle. Ele sempre esteve no controle de tudo. Ele está lá sentado no mais alto e sublime trono, controlando tudo. Tudo está sujeito a Ele. Não cai uma folha no chão, irmão, sem que Ele saiba, sem que Ele permita. Deus está no controle de tudo. Se Ele controla até uma folha que cai, um fio de cabelo que cai, e ainda mais a minha vida e a sua vida, nós que somos a imagem e semelhança dEle, Ele está cuidando de você, irmão. Ele está cuidando de você. E o grande problema é que esses dois discípulos esqueceram disso, porque na sexta-feira talvez tenha sido o pior dia da vida deles. Na sexta-feira foi a morte, a entrega, a crucificação da pessoa que ele achava que era uma salvação. Jesus naquele momento estava sendo morto, machucado, transpassado, ferido. A sexta-feira é a sexta-feira de dor, a sexta-feira do choro, a sexta-feira da dificuldade, do sofrimento. E talvez é esse dia que você está vivenciando. O primeiro dia, a sexta-feira, talvez você está no seu momento de dor. Talvez você está hoje no seu momento de luto. Talvez você está passando por algo que está fazendo seu coração doer. Talvez você está passando por algo que tem feito você chorar. E o problema também para esses discípulos é porque o segundo dia, o sábado, também é um dia difícil. É um dia de ausência de resposta para eles. É um dia que talvez eles continuaram em Jerusalém clamando a Deus: Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? E nada estava acontecendo. Aos olhos humanos, aos olhos naturais, nada estava acontecendo. O que se ouvia apenas era o silêncio de Deus. E talvez é isso que você está experimentando hoje. Talvez você tenha orado. Talvez no seu quarto você tenha chorado, orado, buscado o Senhor. E o que você escuta é silêncio de Deus. E você fica triste. Você fica aflito. Porque o silêncio é muito ruim. Mas nós temos que saber que o silêncio de Deus não é ausência de resposta. O silêncio de Deus já é uma resposta. O silêncio de Deus para você talvez é a resposta dele dizendo para você: mantenha calma, tenha paciência. No tempo certo vai acontecer, mas você tem que ter paciência. Talvez esse é o grande problema, mas o que é sensacional, gente, é que o terceiro dia, ele sempre vem. O domingo da ressurreição chegou, aconteceu, Jesus ressuscitou. O nosso Salvador ressuscitou. Embora para você pode parecer que está demorando, para você parece que Deus esqueceu você, mas entenda, o domingo da ressurreição vai chegar na sua vida, irmão. E quando ele chegar, tudo isso que morreu, sonho, plano, desejo, tudo aquilo que foi enterrado lá atrás, vai voltar e vai acontecer. Tudo isso vai acontecer. O que é que está acontecendo na tua vida que te faz você acreditar que Deus perdeu o controle?
O que é que está acontecendo na sua vida que te faz achar que Jesus perdeu o controle de todas as coisas? E esses dois discípulos olham para Jesus no versículo 18 e diz: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que estão acontecendo ali nesses dias. O que é que eles estavam dizendo para Jesus? Jesus, você não está vendo que eu estou sofrendo? Você não está vendo que está doendo, eu estou triste, eu estou magoado? Será que você é o único que esqueceu da minha dor? Talvez é isso que você tem falado para ele nas suas orações. Jesus, eu não estou suportando. Está difícil. Está doendo. Parece que o Senhor esqueceu de mim. Parece que o Senhor não liga mais para mim. Mas entenda, eles estavam falando com o próprio Deus. Talvez você está orando e falando e Deus está do seu lado, ouvindo você. Mas só que você está focando no seu problema, na sua dificuldade, e não está enxergando que Ele está cuidando de você, que Ele está do seu lado. Gente, tem uma história maravilhosa, que é a história do paralítico do tanque de Betesda. E um paralítico que estava há 38 anos lá. Ele ficava lá esperando a água se agitar pelo anjo, e quem entrasse lá em primeiro lugar era curado da sua enfermidade. E o que eu acho interessante é que Jesus vai até esse cara e ele chega para esse paralítico e diz: você quer ser curado? O próprio Deus chega para ele e diz: você quer ser curado? Mas ele estava tão focado na sua dor, na sua angústia, naquilo que ele estava sofrendo, no abandono, porque ele foi abandonado pela família dele. E qual é a resposta dele em João 5,7? Diz assim, João capítulo 5, versículo 7. Ele responde: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando estou indo, desce outro antes de mim. Gente, ele estava só olhando para o problema dele, estava dizendo: Jesus, o povo me abandonou, todo mundo me esqueceu, e quando a água é agitada, eu não consigo chegar lá porque outro vai na minha frente. Mas Jesus estava perguntando se ele queria ser curado. A própria cura chegou para ele e ele estava preocupado com o abandono dele. E talvez é isso que está acontecendo com você. Deus está chegando diante de você. Deus quer trazer cura para a tua vida. Deus quer transformar a sua vida, e você está focado apenas na pessoa que te machucou, em alguém que te abandonou, na ferida que foi aberta no seu coração. E Deus está olhando para você e dizendo: eu quero curar essa ferida, porque eu quero usar você através dela. E o problema é que a gente não quer permitir que Deus faça aquilo que Ele quer fazer através da dor que você está enfrentando hoje, irmão. A gente está preocupado apenas no nosso problema. Sabe qual é a nossa maior dificuldade que faz com que a gente não entregue o controle do nosso futuro a Deus? Sabe o que é que está impedindo você de entregar o controle do seu futuro para Deus? É porque pessoas te traíram. E você acha que Deus vai te trair também. É porque pessoas te enganaram. E você acha que Deus vai enganar você. É talvez porque a igreja ela te decepcionou lá atrás e você acha que vai acontecer de novo. Pessoas que você amava machucou você. Gente, escute isso. Escute isso. São justamente as pessoas que você ama que vai decepcionar você. Pastor, isso é boca para lá, misericórdia. Eu vou falar para cá, tá? São justamente as pessoas que você ama que vai decepcionar você. Como assim, pastor? É porque são elas que você tem expectativa. Porque se eu não gostasse de Daniel falasse para mim: pastor, o senhor é feio, eu gosto do senhor não. Quer dizer, tamo junto, irmão, tu também é feio. Estava tudo certo. Mas quando é uma pessoa que você ama, que você gosta, quando ela machuca você, quando ela trai a sua confiança, você é destruído. Porque é das pessoas que você tem mais expectativa que vai vir a dor, que vai vir o confronto. E o salmista lá em Salmo 55, versículo 12 a 14. Ele tem vivenciado algo que todo mundo vivencia, que é ser machucado por quem ama a gente. Veja o que o salmista fala
Salmo 55, versículo 12. Se um inimigo meu me insultasse, se fosse alguém que eu não gostasse, eu poderia suportar. Se fosse um adversário que se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Aí ele continua dizendo: mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu compartilhava agradável comunhão, enquanto íamos com multidão festiva para a casa de Deus. Ele está falando que se fosse um inimigo, fosse um adversário, se fosse alguém que ele não gostasse, tudo bem mais para ele, porque não teria problema. Mas foi justamente a pessoa que ele tinha comunhão. Foi justamente a pessoa que ele tinha intimidade, ele tinha unidade. Foi ela que traiu ele. Mas o que eu acho maravilhoso é que ele dá o desfecho de como superar e vencer tudo isso. Porque vai chegar na sua vida, irmão. Não tem para onde correr. Pessoas vão te machucar. Mas quando chegar, o que é que eu e você precisa fazer? Versículo 22, irmão. Bota a chave que esse salmista achou, para verdadeiramente não ter medo do futuro, para verdadeiramente não se decepcionar quando isso acontecer. Diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. Ele diz: olha, coloca toda a tua expectativa, todas as tuas preocupações em Jesus. Coloca nele, porque é Ele que vai te sustentar quando isso acontecer. É Ele que não vai permitir que você caia, porque isso vai acontecer. Mas quando acontecer, se você estiver firme na rocha, você vai ficar de pé. É em Jesus. É em Jesus que a gente encontra a força para entregar a nossa vida, o nosso futuro. Nós precisamos entender que Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele tem o que é melhor, não é você, é Ele. E Ele está no controle da sua vida, da minha vida. Jeremias 29:11, Deus fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho ao teu respeito, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Plano de dar esperança e um futuro. Gente, Deus está dizendo que Ele quer dar um futuro a você. Então você não precisa ter medo do seu futuro. Você não precisa perder as suas esperanças. Porque esse problema e essa dificuldade não é para destruir você, mas na verdade é para preparar você para onde Deus quer te levar. Deus está preparando o seu coração para onde Ele vai te colocar. Deus está preparando você dentro dessa dificuldade para que você se torne uma pessoa diferente, para que quando você receba a bênção, você não seja destruído. Deus está no controle de tudo. Amém? Amém. Para que eu vença o medo do futuro, eu preciso entender que Deus está no controle do meu futuro. E em segundo lugar, e por último, entender que mesmo em circunstâncias ruins, Deus tem um plano. Deixa eu dizer de novo. Entender que mesmo em circunstâncias ruins, Deus tem um plano para mim. Diga para você agora: Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano para mim. Irmão, Deus tem um plano para a sua vida, para a nossa vida. Mesmo que tudo esteja dando errado ao seu redor, mesmo que todos os seus planos tenham sido fracassados e frustrados, mesmo que os seus sonhos não estejam acontecendo, Deus continua tendo um plano para você. Amém. Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. O que eu acho interessante, Isaías diz que os planos dele são maiores e melhores do que o nosso. Aquilo que Deus tem para mim e para você é maior e melhor do que você já pensou, desejou ou imaginou. Gente, isso é muito forte. No versículo 21 de Lucas 24, que a gente leu, veja o que o discípulo fala para Jesus: e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção para Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. O que é que ele está falando aqui? Nós esperávamos, nós tínhamos esperança, nós tínhamos expectativa, nós tínhamos planos, mas foi tudo frustrado, deu tudo errado, tudo está se acabando. Eu pensava que Deus tinha um plano para mim, mas não tem, porque deu errado, Jesus morreu. Entenda,
nossa vida. Quando Deus chama Moisés, irmão, e Ele ordena a Moisés, separa 12 espiões e manda para a terra prometida, e Ele diz assim: manda espias para observar a terra que eu vos dou. Veja que coisa interessante. Deus estava dizendo que Deus já deu a terra a eles. Deus não mandou eles irem olhar para ver se seria possível conquistar. Deus falou: manda espião e olha a terra que eu estou dando para vocês. Olha a terra que eu estou prometendo que já é de vocês. E o grande problema é que desses 12, 10 volta com um relatório totalmente ruim, totalmente triste. Eles chegam dizendo: a terra é boa, manda leite e mel, tem muita coisa boa lá, mas é terra de gigante. É terra de gigante, não tem como a gente vencer, a gente vai ser destruído, a gente vai morrer aqui no meio do deserto. Por quê? Porque eles estavam focando apenas no problema. Eles estavam olhando apenas para um problema, mas só que tiveram dois, Josué e Caleb, que eles vieram com um relatório esperançoso. Eles vieram dizendo: não, a terra é maravilhosa, a terra é boa, a gente vai herdar, a gente vai destruir e consumir ele como quem consome pão, porque Deus está do nosso lado. E esses focaram na promessa de Deus. E é assim que eu e você tem que viver, focado não no problema, focado na promessa, irmão. Irmão, escute isso. No meio da dificuldade, não foque no que você vê, mas foque no que Deus já viu. Eu vou repetir para você entender. No meio da sua dificuldade, não foque no que você está vendo, mas foque naquilo que Deus já viu. Porque no reino espiritual, irmão, já aconteceu. Deus já está vendo tudo. Então foque naquilo que Ele sabe. Confie nele, porque Ele tem o melhor para mim e para você. Pare de olhar para o seu problema como se fosse sua destruição e comece a olhar para Ele como se fosse a sua promoção. Eu vou dizer para você: pare de olhar para o seu problema como se fosse sua destruição e comece a olhar como se fosse a sua promoção, irmão. Isso é maravilhoso. Foi o que aconteceu com Davi. Quando Davi chega, ele vê um gigante. Ele não viu o tamanho do problema da destruição, ele viu o tamanho da promoção que ele ia receber. Tanto é que ele chega focado e pergunta: qual é a recompensa por destruir esse cara aí? Como diz, vai casar com a filha do rei, vai ter um monte de coisa. Ele falou: opa, a promoção é grande. Esse problema é grande, mas a promoção é maior. É isso que Deus está colocando diante de você, irmão. Se o problema está grande, se a dificuldade está grande, é porque a promoção também vai ser gigante, irmão. Aquilo que Deus quer colocar para você é muito grande na tua vida. É por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, diz assim. 2 Coríntios 4, 18 diz assim: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa deve ser a nossa forma de focar nas coisas, focar naquilo que a gente não está enxergando, mas a gente sabe que vai acontecer, porque quem prometeu é fiel para cumprir, irmão. Então pare de olhar, pare de focar no seu problema, comece a focar em Deus, porque você nunca esteve só, Deus sempre esteve cuidando de tudo. O problema é que você não está enxergando, e nós precisamos confiar nele. Provérbios 3, versículos 5 e 6, diz como deve ser a nossa atitude. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Veja que coisa maravilhosa esse versículo 5. A Bíblia está dizendo que você não deve achar que você sabe o que é melhor, que você não deve achar que sozinho você vai conseguir. A Bíblia fala: mas você deve confiar no Senhor e não confiar no seu próprio entendimento. E o grande problema é que a gente está achando que sozinho vai conseguir. A gente está achando que sozinho a gente sabe o que é melhor para a nossa vida e não sabe. E o versículo 6 diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A gente está falando: olha, em vez de você confiar em você mesmo,
Em vez de você achar que você é bom, em vez de você achar que você sabe o que é melhor, confie no Senhor e coloque Deus em todos os seus caminhos. Reconheça Ele em cada decisão que você vai fazer. Será que é isso que você está fazendo, irmão? Será que antes de você decidir, você consegue ver Jesus escolhendo a mesma coisa que você? Será que antes de você fazer a sua opção, você consegue enxergar que Jesus faria a mesma opção que você? É isso que ele está dizendo. Antes de você fazer qualquer coisa, se você reconhecer o Senhor nos seus caminhos, se você reconhecer que eu faria o mesmo no seu lugar, saiba que eu vou endireitar as suas veredas. Saiba que eu vou endireitar o seu caminho. Não é você, é Deus que vai fazer. É Deus que vai fazer. Então deixe Deus participar das suas decisões. Deixe Deus participar de todos os seus caminhos, de todas as suas escolhas. A gente começou falando sobre a eleição. Será que você já orou pelo seu voto? Será que você orou não pela sua vontade, não pelo seu próprio entendimento, não pela sua própria confiança, mas você orou para que Deus pudesse direcionar você? Faça isso. Faça isso. Nós precisamos reconhecer Ele em todos os nossos caminhos e entender que Ele é que tem um plano para a nossa vida, que Ele é a nossa salvação. Salmo 121, versículo 1 e 2 diz assim: eu elevo meus olhos para o monte, de onde é que virá o meu socorro? E Ele responde: o meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe por que o salmista fala isso? Sabe por que eu elevo meus olhos para o monte? Porque era no alto do monte que se fazia os altares dos ídolos. Era lá que se colocavam os altares dos deuses que o povo, muita gente acreditava. Ele está dizendo: eu vou elevar meus olhos para o alto do monte, onde todo mundo acha que tem salvação, mas a minha salvação vem de Deus que criou os céus e a terra. Amém. É nele que a gente tem que confiar. É nele que você deve entregar a sua vida. E você não precisa ter medo do seu futuro. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Agora você está acabando. Louvor, vamos lá. Irmãos, Deus marcou um encontro com cada pessoa nessa noite. Deus, Ele chamou você pelo nome nessa noite, porque Ele queria ministrar algo na sua vida. Você sabe o que foi que o Espírito Santo trabalhou no seu coração nessa noite. Você sabe o que foi que o Espírito Santo estava ensinando, guiando, confrontando você. E você não precisa ter medo do seu futuro. Você precisa entender que Deus está no controle de tudo. Você precisa entender que Deus, Ele tem um plano para você. Coloque todas as suas expectativas nele. Coloca nele, porque Ele tem cuidado de você. Feche teus olhos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nessa noite Teu Espírito Santo tem ministrado na nossa vida. Muito obrigado porque nessa noite nós podemos e conseguimos ouvir a Tua voz, Senhor. Que tudo isso que o Senhor ministrou no nosso coração, Pai, não seja mais um ensinamento humano, mas que tenha vida, que tenha poder, e que nós possamos colocar em prática tudo que o Senhor está nos chamando nessa noite, Pai. Nós queremos viver o nosso propósito, nós queremos cumprir com o nosso chamado, e nós não precisamos temer mal algum, não precisamos ter medo do nosso futuro, porque o Senhor já está lá, o Senhor já está cuidando de tudo, o Senhor já escreveu a nossa história, e o final, tudo vai dar certo, porque o Senhor pagou o preço por mim e por cada pessoa, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez nessa noite. E muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida e através dela. E é no nome de Jesus que nós oramos.